Marketing odontológico, 5 tendências para o ano de 2025. O que você tem que saber nesse ano, dividido em 5 tendências para captar mais pacientes, encher mais sua agenda de pacientes pagando alto, que é o que você busca no seu consultório odontológico. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Maroni, sou seu colega, cirurgião dentista, e nesse canal falamos sobre captação de pacientes, marketing odontológico, gestão de clínicas e principalmente sobre tecnologia na odontologia. Mas indo direto ao ponto, o que muda para o ano de 2025? O que será diferente no marketing odontológico? Que, se você sabe, marketing muda a todo momento e você tem que estar atento e estudando para estar dentro das melhores alternativas, das melhores práticas. Nesse vídeo, aguarde até o final, nós vamos tentar em 5 dicas compreender o que irá acontecer nesse ano de 2025, que eu acredito que vai ser o diferencial neste ano que se inicia. Então, antes disso, antes de entrarmos necessariamente nessas 5 tendências, vamos entender um pouquinho o que é marketing odontológico, o que é o marketing, especialmente o marketing digital. O marketing na odontologia, ou em qualquer segmento, é uma máquina de multiplicar dinheiro. Você já deve ter ouvido falar sobre máquinas de marketing, sobre máquinas de venda. Se não ouviu falar, pesquise um pouquinho sobre isso. Por que essa expressão de máquina de marketing, de máquina de vendas? Uma máquina de vendas ou uma máquina de marketing é uma máquina no qual em um lado entra um valor de dinheiro e no outro lado sai esse valor multiplicado. Por exemplo, você espera no marketing colocar, digamos, R$100 por hipótese e retornar pacientes que lhe rendam R$1.000, 10 vezes mais, 5 vezes mais, ou seja, o quanto investir, retornar mais. Esse é o objetivo do marketing. E o que é o mais importante nisso tudo? O custo da oportunidade do momento. Ou seja, entrar no canal de marketing certo, com a ação de marketing certa, no momento certo, faz esse fator de multiplicação de dinheiro, essa máquina, funcionar muito melhor. E é isso que você precisa compreender, e é o que nós falaremos nesse vídeo, com 5 tendências que eu acho que vão acontecer para o ano de 2025. Mas antes disso, e agora que você já sabe que o marketing é uma máquina de multiplicar dinheiro, vamos olhar um pouquinho para o passado e entender como isso funcionou em cada momento, para depois nós projetarmos o futuro. Se você lembrar um pouquinho, lá no início dos anos 2000 surgiu a internet, os blogs, os sites, ou seja, o dentista que tivesse sua propaganda na internet, e nem a propaganda, tivesse o seu site, a sua página na internet, ele já conseguiria mais pacientes, porque era algo que ninguém fazia. Ou seja, em uma época abrir um consultório, lá nos anos 90, em uma rua movimentada era o suficiente. Logo depois, ter um site se tornou um grande diferencial e não se precisava nem pagar por isso, era só ter um site ali e não precisava fazer propaganda paga, e isso trazia pacientes. Lá em 2010, aconteceu um fenômeno que você está sentindo até hoje, ou seja, a explosão do número de dentistas. O Brasil se tornou o país no mundo com o maior número de dentistas de todo o planeta, e com uma demanda estética muito grande dos pacientes, começaram a surgir esses tratamentos estéticos muito fortes que permanecem até hoje. E no mesmo momento em que o Brasil explodiu o número de dentistas, foi o momento da chegada do smartphone, das redes de dados móveis e das redes sociais, como Facebook, como YouTube, como tantas outras, e a chegada da propaganda paga no digital. Ou seja, lá no ano de 2010, ou seja, 15 anos atrás, o dentista que resolveu se posicionar no Facebook, que resolveu utilizar a internet de forma paga, investido dinheiro em propaganda, era muito barato. Ele botava 10 centavos talvez e vinha muitos pacientes, 20 centavos e vinha muitos pacientes. Ou seja, existia um custo de oportunidade. Quem chegou naquele momento na internet conseguiu trazer muitos e muitos pacientes, e só em 2010. E aí você lembra desse movimento, e em 2015, provavelmente você lembre, ocorreu a explosão das franquias odontológicas no Brasil. Diversas e diversas grandes redes de franquias chegaram, provavelmente também na sua cidade, fazendo panfletagem na rua e também campanha em redes sociais, na internet, e fazendo esse dinheiro se multiplicar. E por que essas redes cresceram em 2015? Porque eles compreenderam esse custo de oportunidade. Porque não eram ali apenas dentistas técnicos, e sim pessoas com formação em administração, em marketing e vendas, que viram, olha, aqui tem uma oportunidade, existem muitos dentistas, é o país do mundo com o maior número de dentistas, então não vai ser difícil de encontrar mão de obra. E além disso, nós temos esses dentistas não anunciando muito na internet, não fazendo ações de marketing, nem só na internet, mesmo a física, não se fazia. E aí se começou a fazer, e eles alimentaram essa máquina de multiplicar dinheiro no momento certo, em 2015. Não estou nem entrando no mérito se isso foi correto, não foi correto, quanto foram de bons ou maus tratamentos, o quanto a qualidade do serviço melhorou ou piorou. Porque aqui o nosso objetivo é falar sobre marketing, e no marketing eles acertaram. Eles conseguiram fazer uma máquina de gerar dinheiro lá em 2015, que foi uma oportunidade também que talvez você tenha deixado passar. E ali
como continua se modificando, em 2018 surgem os vídeos curtos, com o advento do TikTok, da dancinha e assim por diante, que depois se converteu isso no Instagram, nos Reels que se usa até hoje, e se começou uma era de vídeos curtos que se inicia ali em 2018 e que ela permanece até hoje ainda. Ou seja, você deve ter visto essa explosão de pessoas colocando vídeos e o grande surgimento dos influenciadores digitais e assim por diante. Aí vem a pandemia, em 2020, e se abre uma enorme oportunidade de novo. Ou seja, entrar no marketing digital se tornou uma obrigação. As pessoas não saíam na rua, as pessoas ficavam somente na internet, e aí se viu essa era dos influenciadores faturando cifras milionárias e também das pessoas que entraram nesse campo do digital de forma muito mais forte. E ali se tornou uma obrigatoriedade. De 2020 em diante, começou a não existir mais a possibilidade de não estar no mundo do marketing digital. E aí se torna um novo fenômeno. Começa a acontecer ao finalzinho da pandemia, ali no início de 23, finalzinho de 22, onde o custo por lead dispara. O que é um lead? Quando a gente faz um anúncio na internet, nós pagamos um valor por esse anúncio, certo? E esse custo ele era baixo até uma época atrás, 2018 e assim por diante. E 2020 continua sendo baixo, e com essa vinda de todos os profissionais para a internet, esse custo por lead sobe, esse custo para anunciar sobe, começa a ficar mais caro. Essa máquina de multiplicar dinheiro começa a não render mais tanto. E isso começa a acontecer em 2023, aumenta em 2024 e começa a ficar muito mais complicado anunciar na internet. Por quê? Porque é um lugar onde quase todos já descobriram. Então isso a gente olha um pouquinho do histórico do que acontece. Então, ou seja, você viu esse histórico do que vinha acontecendo e imagine, faça o exercício no tempo. Se você tivesse visto um vídeo como esse, lá no início, e pudesse prever o que ia acontecer lá em 2000, em 2010, em 2015, em 2018, em 2020, quanto você poderia ter alimentado sua máquina de marketing e lotado o seu consultório de pacientes, pagantes e da forma que você gostaria que fosse. E o quanto seria importante nós entendermos o que vai acontecer em 2025, o que vem a partir de 2025. E eu não estou gravando esse vídeo só porque, agora é janeiro de 2025, eu preciso gravar um vídeo para 2025. Não, não é isso. É que 2025 marca uma mudança muito forte, realmente que se inicia, e que ela vai se estender aí, é claro que é muito difícil prever, mas pelo menos pelos próximos 3, 4 anos, até 28, 2029, deve ir essa tendência de uma modificação que está surgindo e que talvez você não tenha compreendido. Semelhante a muitas modificações que aconteceram lá para trás, e quanto mais cedo você começar a entrar para essa nova área, você vai conseguir ter um custo de oportunidade baixo e aí faturar muito mais. Então vamos lá, o que entra como o grande desafio, o que entra tão diferente para 2025? Como linhas gerais, as pessoas estão tendo que buscar alternativas para baixar esse custo por lead, esse custo para investir na internet, para que essa máquina de marketing continue funcionando. E aí surgem algumas tendências, que eu vou falar 5 delas agora, que devem chegar muito forte na sua porta a partir desse ano de 2025. Observe com atenção. Primeira delas, o uso da inteligência artificial. Parece meio óbvio, mas o uso da inteligência artificial não é apenas uma hype, não é apenas uma modinha. A inteligência artificial veio para ficar. E talvez tenha vindo de uma forma como nós não vimos há muito tempo. A inteligência artificial vai mudar o marketing digital e já está mudando. E já está mudando de forma brutal. Você precisa compreender isso. Então, e o que eu quero que você entenda? A inteligência artificial, que é essa primeira tendência que eu falo para 2025, ela ainda está abaixo do preço. Ela está abaixo do preço que deveria estar. O que é estar abaixo do preço? Ou seja, assim como lá em 2015, quando as franquias chegaram muito fortes, ou lá em 2018, 2020, quando se anunciar na internet custava barato, da mesma forma a inteligência artificial hoje está custando barato. Ela está underprice, como se fala, ou seja, com uma precificação abaixo do que ela vale mais do que está sendo precificada. E é a hora de entrar, porque ali na frente não vai mais ser tão barato, não vai mais ser tão simples. E o que eu quero dizer quanto a isso? Vamos para uma coisa prática. Por exemplo, você deve ver muitas pessoas produzindo conteúdo para a internet, produzindo conteúdos, seja em texto, seja em card, seja em vídeos para postar no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. E a geração de conteúdo, até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, 1 ano atrás, você precisava contratar uma agência ou dedicar muito tempo. Agora você consegue, em 1 hora ou alguns minutos, gerar conteúdo para o seu mês inteiro.
Por quê? Você chega em ferramentas como o ChatGPT, diz, olha, eu sou um dentista especialista nisso, nisso, naquilo, eu quero vender determinado tipo de tratamento, você é uma agência de marketing, produza determinado conteúdo para mim para que eu poste no Instagram. Ele vai, botar um modelo. Você diga, gere mais 10 modelos. Ele vai gerar. Então, isso passou o quê? A ser muito rápido gerar conteúdo. Ou seja, da mesma forma, mas eu preciso de um criativo, uma imagem, criativo é um anúncio, o textinho, o cardzinho bonitinho que você coloca no Instagram, você tinha que produzir, pegar alguém que fizesse produção, que mexesse em ferramentas como Photoshop, como qualquer coisa assim, para gerar essa arte para você publicar no Instagram. Isso agora a inteligência artificial faz sozinha. Você pega ferramentas como o Canva, por exemplo, e você acha milhares e milhares de modelos prontos, e além do modelo estar pronto, você por comandos de texto, você consegue ir dizendo, troque a cor, modifique, remova o fundo, faça tais coisas e gere isso com muita facilidade. Então, o que acontece? A mesma forma, tem ferramentas de inteligência artificial para fazer edições de vídeos. Então, o que acontece? O que é essa primeira tendência? Então, o que antes era difícil de fazer, que era ter aí um dentista, talvez na sua cidade, que postasse regularmente situações no Instagram, no Facebook, no Google Meu Negócio, em qualquer outro local, agora se torna muito prático. Você não precisa nem de uma agência para fazer isso. O que isso leva a entender? Já era caro a propaganda na internet, certo? Vai vir todo mundo para dentro da internet fazendo propaganda porque se tornou ainda mais fácil e vai se tornar ainda mais caro. Então, se você não está utilizando ainda a inteligência artificial, use. Eu uso ela 24 horas por dia, todo dia. Não tem uma tarefa que eu faça que eu não tenha auxílio da inteligência artificial. Então, essa é a primeira tendência, começar a usar a inteligência artificial. E uma dica final ainda nessa tendência 1. Ela está, de novo, abaixo do preço dela, ainda mais para dentistas. Quantos dentistas você conhece que estão usando a inteligência artificial? Pergunte seus colegas. Faça um exercício, ligue aí para 10 colegas e pergunte como você está usando a inteligência artificial no seu consultório. Talvez 9 não estejam utilizando ou os 10 não estejam utilizando. Então é hora de você utilizar. Essa é a primeira tendência. Comece 2025 fazendo isso. Segunda tendência para 2025, a humanização das marcas. Ué, mas não estava falando de inteligência artificial e agora fala em humanizar? Sim, é isso mesmo. A inteligência artificial vai popularizar o que já era feito. Se você é um dentista que nunca tinha colocado alguma coisa na internet, talvez agora, utilizando a inteligência artificial, você passe a colocar coisas na internet. E o que vai acontecer? Vai começar a não existir mais muito conteúdo único. Ou seja, se tornou muito fácil copiar. Ou seja, você pode pegar e simplesmente dizer, olha, ChatGPT, faz uma pesquisa, veja o que o pessoal está postando sobre implantes dentários e gere para mim uma matéria. Ele vai gerar, o que é essa matéria? É cópia do que já está na internet. Ele vai gerar uma cópia em outras palavras. Ou você viu uma matéria interessante que alguém produziu, um texto meu que eu produzi e coloquei lá. Você pega esse texto, cola lá e diga, reescreva com outras palavras. Pronto. Copiar ficou fácil, se tornou muito simples. Vai ser um problema da era da inteligência artificial. O conteúdo original vai ser mais difícil de existir e cada vez mais raro e mais escasso. Então, cada vez mais, os seus clientes, os seus pacientes vão começar a buscar conteúdos únicos e humanizados. Então você deve utilizar a inteligência artificial, que foi a tendência número 1, para produzir o básico. Mas você tem que ir além. E isso vai começar a fazer a diferença. Ou seja, humanizar as marcas. E como? Com conteúdo único, com vídeos produzidos por você mesmo, com lives, cada vez mais o retorno das lives ao vivo vão se tornar importantes. Há uma tendência no mercado asiático, por exemplo, e na China, com um crescimento muito grande de lives no ano de 2024, que vai se fortalecer em 2025. Então, você fazer conteúdos ao vivo, que você está falando, que não deixa gravado, que seu paciente vê que é um humano do outro lado e que não é um conteúdo produzido por IA, vai fazer a diferença. Então você deve fazer a sua base, o seu lastro com conteúdos de IA, mas se diferenciar em conteúdos humanizados. Os seus casos reais, que você fotografa caso inicial, caso final, vídeos de depoimentos de pacientes, mensagens bem transmitidas e storytellings, ou seja, contar histórias bem contadas sobre casos reais, sobre coisas que você fez no dia a dia, coisas que a inteligência artificial não conseguirá produzir. E por que não conseguirá produzir? Porque os casos são feitos por você, eles são reais, são seus, antes e depois, que se você não lembra, já são permitidos agora. Há um tempo atrás, antes e depois não eram permitidos. Hoje são permitidos pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, você começar a humanizar a sua marca, ou seja, utilizar o braçal com inteligência artificial e humanizar a sua marca para produzir mais situações novas, certo? Bom, e qual é a terceira tendência para o ano de 2025? O marketing conversacional. Eu
como eu já falei, eu sou, quem me conhece, eu sou proprietário de uma empresa que produz software para gestão de clínicas e consultórios, o Prontuário Verde, e a Oviva, que está aqui, que é a proprietária desse software, nós temos várias soluções de marketing conversacional que nós iniciamos a trabalhar lá em 2023, imaginando que isso seria uma tendência futura, e agora se consolida ainda mais. O que é isso? O que é marketing conversacional? O marketing conversacional é vender por conversação, ou seja, os clientes, os pacientes, eles esperam respostas imediatas. Você mesmo, quando você vai procurar um serviço, vai comprar um produto e assim por diante, o quanto você valoriza uma marca que lhe responde instantaneamente. Talvez hoje seja um domingo à tarde, 3 horas da tarde, e eu quero mandar uma mensagem para um consultório odontológico. Se você fosse respondido, se a sua dúvida fosse retirada lá no domingo à tarde, você não tivesse que esperar receber uma mensagem automática, nós abrimos a segunda de manhã às 8 horas, e daí quando receber a segunda, como posso lhe ajudar? Sendo que no domingo a pessoa já mandou uma mensagem dizendo: oi, quanto custa as lentes de contato de porcelana? Como funcionam as lentes de contato de porcelana? Então, esse marketing conversacional, que é você ter a combinação de humanos e inteligência artificial respondendo mensagens para o paciente 24 horas por dia e tirando dúvidas dele para que ele não precise esperar, é uma tendência. Você imagine que no domingo, de novo, um paciente manda uma mensagem, esse marketing conversacional, essa inteligência artificial atende ele, tira as dúvidas dele e já agenda a consulta, sozinho. Você acha que esse paciente vai ter tempo de procurar a concorrência? Provavelmente não. Então, quem utilizar ferramentas de IA e ferramentas de marketing conversacional para agendar consultas e para tirar dúvidas fora de horário, estará tendo um grande diferencial. E quando estiver no horário, que essa ferramenta auxilie a tirar dúvidas e também permita contato com o humano. Então, essa é uma tendência que está crescendo. Existem estudos que dizem que até 2028, eu não lembro o valor agora, mas são bilhões de dólares, vão ser investidos em marketing conversacional até 2028. Você está em 2025, então você tem 3, quase 4 anos à frente ainda, contando o final de 2028, para investir nessa área que talvez ninguém nem começou ainda. Eu tenho uma clínica que ela acaba trabalhando praticamente sozinha o dia inteiro, sem necessidade de eu estar lá dentro o dia inteiro controlando. Nós temos um marketing conversacional, ou seja, o paciente entra em contato fora de hora e tem uma inteligência artificial que tira dúvidas dele, agenda consultas e que ele consegue fazer isso mesmo sem ter uma secretária atendendo naquele momento. Isso vai se tornar cada vez mais popular e vai ser um requisito obrigatório. E vamos para a dica 4, automação e personalização. O que é isso? Você começar a automatizar processos. E isso é algo que também ainda está sobreprecificado porque poucas pessoas estão fazendo isso. Por exemplo, imagine você ter ferramentas nas quais você está fazendo seu marketing, mas não pense no marketing só como anúncio. Mas vem um paciente até o seu consultório e quando esse paciente deixa a consulta, ou seja, 1 hora depois, 2 horas depois, você consegue criar automações que peça para ele lhe avaliar automaticamente e lhe ranquear nas redes sociais, deixar depoimentos no Google Meu Negócio, ou você conhece esse paciente, que você tem ele cadastrado, a inteligência artificial observa esse paciente dentro da sua clínica e ele dispara ações para ele, como por exemplo: oi fulano, tudo bem? Como ficou aquele implante dentário que você fez na semana passada? Está tudo bem? Ou por exemplo, 1 mês depois, ele disparar uma mensagem: conversamos lá no mês anterior, quando você consultou, e eu lembro que nós fizemos um implante, você tinha interesse no clareamento. Você ainda deseja fazer esse clareamento? Ou, por exemplo, todos os pacientes que fizerem uma extração dentária, 15 dias após, ou 7 dias após, receberão uma mensagem: foi tudo bem? Como você está? Ficou tudo ótimo daquele procedimento? Eu queria conversar para você que a maioria dos pacientes que fazem uma extração dentária pode ter interesse em um implante. Posso lhe mandar mais material sobre o implante? Então, esse tipo de coisa, essas automações e personalizações, não é só automatizar, é automatizar e criar um conceito de jornada do paciente. Por exemplo, nas nossas ferramentas, quando o paciente ele tenta buscar atendimento, ele marca uma consulta, ele tem a sua consulta confirmada automaticamente, tem lembretes no dia da consulta, ele preenche a anamnese online, quando ele sai da consulta é perguntado um feedback dessa consulta, se pede que ele avalie a clínica nas redes sociais, no Google Meu Negócio, mas não para por aí. Além de tudo isso, ainda passa um tempo, nós mandamos mensagens como essas que eu falei, personalizadas, como por exemplo, fazer um implante, como perguntar como está e assim por diante. Dá para fazer isso na mão? Não dá, é impossível. Talvez você consiga se você for um dentista recém-formado, se você atender ali 10, 15 pacientes por mês, 50 pacientes por mês. Quando você passa a atender mais, é impossível. E
as pessoas vão fazer isso através do uso de automação e de inteligência artificial. E você deve fazer isso também, estar atento a uma novidade que deve acontecer e se intensificar ainda mais a partir do ano de 2025. E vamos para a quinta e última tendência para o ano de 2025, sobre marketing odontológico para o ano de 2025. Softwares de CRM e agentes de inteligência artificial. O que é isso? Vamos começar pela parte de agentes de inteligência artificial. Há uma tendência de os agentes de inteligência artificial aparecerem ainda mais. Mas o que são agentes de inteligência artificial? Agentes de inteligência artificial são bots ou robôs, digamos assim, coordenados por inteligência artificial que vão tomar ações por conta própria, respondendo situações e automatizando tarefas do dia a dia. Como eu falei lá antes, quando eu falei lá no início, na dica 1, de que você pode usar a inteligência artificial para produzir texto no ChatGPT, isso é um agente. Você diz para esse agente, olha, produza para mim uma postagem, esse agente ele devolve isso. Você pode ter agentes que agendam consulta, como eu falei antes. Você pode ter agentes que acompanham o paciente, isso vai acontecer a cada vez mais. E isso integrado a softwares de CRM. O que é um software de CRM? Se você não conhece, procure um outro vídeo meu aqui no canal, vou até deixar ele associado a esse vídeo aqui, que você veja o que é um CRM para a clínica. CRM é uma sigla de Customer Relationship Management, ou seja, um gerenciamento de relações com clientes, com pacientes, que você consiga gerenciar as suas relações com os pacientes e aí consiga entregar mais e fidelizar mais esse paciente. E isso ainda está muito barato. Quantos dentistas você conhece que usam agentes de inteligência artificial e usam um CRM para se relacionar com pacientes? Vamos entender na prática o que é isso? Por exemplo, no CRM que nós temos desenvolvido, o que acaba acontecendo? O paciente, como eu falei tudo ali na dica anterior, de toda essa relação de comunicação, você pode criar campanhas. Campanhas de que jeito? Esse mês eu investi em marketing, o custo está caro, não veio pacientes. Você pode disparar uma campanha automatizada de WhatsApp dizendo assim, olha, eu quero mandar uma mensagem para os 1000 pacientes que eu tenho cadastrados no meu sistema, que se interessaram em ortodontia, mas que ainda não fizeram tratamento, e mandando uma campanha dizendo, olha, esse mês vem aqui para fazer o seu tratamento. E aí esse paciente responde, um agente de inteligência artificial atende ele quando ele responde, e quando esse paciente está muito interessado, se mostrou mais interessado, a gente passa para um atendente humano seguir até o agendamento. Isso tudo já existe, já está disponível. Nós temos essas tecnologias disponíveis e ela ainda é barato. E o que acaba acontecendo? Eu vejo dentistas às vezes dizendo, por exemplo, mas eu não vou usar um CRM, um agente de inteligência artificial, porque eu vou gastar 400, 500 reais por mês, 600 reais por mês nisso. Pelo amor de Deus, isso está sobreprecificado. Se você fizer um disparo, se você gastar 600, 700, 1000 reais por mês nisso, se você trouxer um paciente, isso se paga. Então, talvez você não esteja percebendo o quanto essas tecnologias de software, de CRM, de inteligência artificial, de automação ainda estão abaixo do seu custo. Isso se tornará muito mais caro com o tempo quando as pessoas verem que esse é o caminho obrigatório. Lembre-se do que eu falei do passado. Lá atrás, se você tivesse começado a anunciar na internet quando ninguém anunciava, talvez você não anunciou porque era caro. E hoje sim é caro. Naquela época era muito barato, você teria ganhado talvez milhões investido nisso. Talvez você vá olhar daqui a 5, daqui a 6 anos, lá em 2029, e vai lembrar como 2025 era barato para fazer automações e ter agentes de inteligência artificial para progredir com o marketing da minha clínica. Bom, essas eram as 5 tendências que eu queria passar para vocês, mas não encerro aqui. Fique até o final que tem mais uma dica. Então a primeira delas, o uso da inteligência artificial, a humanização das marcas para complementar o que a inteligência artificial não vai fazer, o marketing conversacional, o cliente ser atendido a qualquer momento do dia, 24 horas por dia, não esperar a clínica abrir para ser atendido e tirar suas dúvidas. Automações e personalização, não é automatizar sem personalizar, automatizar, mas para o que o paciente procura, e usar softwares de CRM e agentes de inteligência artificial para fazer tudo isso acontecer. Mas por fim eu quero dizer mais uma coisa, que é uma sexta dica extra, vamos imaginar assim, tudo isso é muito legal e tudo isso é tendência para 2025, mas você já faz o básico? Você já faz o mínimo? O básico bem feito ainda funciona. E se você ainda não faz o básico, a primeira coisa é fazer o básico, que é aquele padrão, que é o produto, oferta, funil e venda. O que é isso? Que produto você vende? Qual é o produto de maior valor na sua clínica? Eu estava falando de implante, vamos seguir no exemplo do implante dentário. Então você é um dentista que faz implantes dentários, esse é o seu produto. Que oferta você faz para que o cliente compreenda sobre isso? Você tem um funil no qual você comunica o marketing através de anúncios em redes sociais, no Google, em mídia offline, o que seja, e quando os pacientes respondem, você tem uma cadência de mensagens as quais você entrega para esse paciente para que ele não desista e até o agendamento?
Você tem isso? E por fim, o seu dentista ou você, quando está com o paciente à sua frente, sabe vender, isso é o básico. Então o básico bem feito ainda funciona. E não é para parar de fazer isso. Eu não estou dizendo que as tendências de 2025 eliminam isso, muito pelo contrário. Quando você vai entrando mais no marketing, as tendências vão se acumulando. Você tem que fazer o que já era feito e acrescentar o novo. E isso é o que você já deveria estar fazendo e que muita gente ainda não faz. Certo, pessoal? Então, isso é o que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Então, espero que esse conteúdo tenha tido valor para você. Nós temos conteúdos aqui semanalmente nesse canal. Continue nos assistindo. Conheça mais as nossas ferramentas da Oviva para esse tipo de automação, agentes de inteligência artificial, software para gestão de sua clínica e agente CRM. Ou utilize qualquer outra coisa, mas comece a fazer o básico bem feito e comece e fique de olho nessas tendências para 2025. Um belo ano para nós, que você tenha muitos pacientes na sua clínica. Até o próximo vídeo.